Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do Escritor Cínico. E hoje trago aqui para esse vídeo o primeiro livro do meu desafio para 2024, que é Universo Alien. Se os extraterrestres existem, cadê eles? O livro é do Don Lincoln, um físico famosíssimo nos Estados Unidos. Mas aqueles que me acompanham devem estar se perguntando, como é que você já está lendo o primeiro livro da sua lista de 12 para 2024 se você não fez um vídeo dizendo que livros serão esses? Eu explico tudo isso depois da vinheta, que é rapidinho, não vai dar nem tempo de você pular. Se você chegou aqui agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. E se você já está aqui há muito tempo e ainda não se inscreveu, poxa vida, é tão fácil, é só apertar o botão de se inscrever e o sininho que está aí do lado, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Independente de você ser inscrito ou não, não deixe de comentar se você gosta de ler livros que falem sobre extraterrestre, explicando o porquê que eu não apresentei para vocês um vídeo com os 12 livros que eu pretendo ler ao longo de 2024. Porque esse ano eu vou fazer diferente. Como assim, Marcos? Eu vou escolher o livro no mês que eu farei o vídeo. Isso me dá mais mobilidade, menos obrigação de ter que ler aquele livro que eu acordei com vocês quando eu faço o vídeo e apresento o meu desafio de 12 livros. Outro motivo, se eu não gostar do livro, eu deixo para lá e pego outro. Se tiver dentro do mês, está dentro do meu desafio. Porque tiveram livros que eu já li nos outros desafios, que como eu tinha me comprometido a ler, eu fui empurrando, e um livro que eu poderia ler em uma semana, se eu tivesse gostado, ou até menos tempo, eu demorei um mês, quase passei do mês em questão. Então, não quero mais fazer assim. Vai ser escolhido ao acaso, se eu gostar, ele vira o livro do mês, se não, eu escolho outro. E com certeza vocês não vão deixar de ter um livro, ok? Vamos para o vídeo então. Como já é de costume, antes de começar a falar do livro, eu vou começar a falar sobre o seu autor. O Don Lincoln é um físico famosíssimo nos Estados Unidos que trabalha em um laboratório particular. Ele nasceu em 1964 no estado de Nova York e mora nos Estados Unidos até hoje. Ele tem mais de 800 artigos científicos publicados. E é um físico conceituadíssimo quando se trata de falar de astronomia. Esse livro mesmo, ele vai se dedicar a especular sobre a existência de seres extraterrestres. Então vamos começar a falar já direto desse livro. É um livro publicado pela editora Cultrix. É uma editora que eu particularmente gosto muito. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Editora Cultrix. Por quê? Porque ela publica livros filosóficos, livros científicos, livros assim que são para você realmente estudar. E esse livro em particular, ele começa a falar o conceito que a gente tem de extraterrestre. E que esse conceito vem desde a época em que nós começamos a achar que tinha vida em Marte. Então lá no século XIX, quando começou toda essa Marte-mania, achava-se que tinham realmente homens cinzentos, homens verdes, e isso foi alimentando a mídia da época, os jornais, as revistas que iam nascendo, e isso criou no imaginário das pessoas de que o extraterrestre teria que ser igual a esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, que está na última página do livro. Que é esse homenzinho aqui, ó, que como é em preto e branco a gente não vê, esse aqui do meio, que é um homenzinho cinzento ou verde. Então achava-se que era assim. E se nós formos analisar com a razão, não com a emoção e a crença, nós vamos ver que esses seres que muitos dizem que viram, eles têm sempre um tipo antropomórfico, ou seja, parece conosco, seres humanos. Por quê? Tem sempre uma cabeça, tem 2 membros, um tronco e 2 membros inferiores, 2 membros superiores, 2 membros inferiores e pés. Mas é bem provável que ele não seja igual a nós. Por quê? Porque as condições de vida
vão ser outras, porque o planeta vai ser outro, as condições químicas e biológicas serão outras, enfim. Ele pode ser cego, ele não vê a luz, ele pode ter vários tentáculos em vez de braço, ele pode ser pequeno, de 1 metro, enfim. As variantes são algumas, não são várias, mas são algumas. E essa é a primeira parte do livro, que ele questiona esse tipo de seres. Depois ele parte para aquelas pessoas que viram. E quando ele faz essa análise dessas pessoas que viram, são seres que lembram personagens de filmes e de revistas e de quadrinhos dedicados à ficção científica. E ele consegue provar isso de várias formas, pegando relatos. Ele estudou vários relatos de pessoas nos Estados Unidos e em outros lugares que sempre, no final, se você fosse filtrar, tinham características desses personagens. Ou a sua aparência, ou a forma como aparecia, etc, etc. Na terceira parte do livro, ele vai se dedicar mais à questão química, à questão termodinâmica, de como é que poderiam ser esses compostos. Ele fala uma coisa muito interessante, de que aqui no planeta Terra nós somos feitos à base de carbono. E é bem provável que um ser extraterrestre também tem a base de carbono. E por que não a base de silício, como já foi levantado por pessoas da ficção científica considerada hard, aquela que é séria, que tenta seguir o mais próximo possível à ciência. E outras informações que ele passa, que são importantíssimas e que, ao final, ele não desmente dizendo que, olha, não há seres extraterrestres. Mas esse livro, ele chama atenção, foi escrito em 2013 e de lá para cá, com certeza, já tiveram muitas evoluções, muitas informações aqui. Ele disse, se você ler daqui a um tempo, esse livro vai estar desatualizado. Mesmo assim, pelos dados que ele falou, é muito difícil que tenha um ser inteligente como nós. E o que ele chama de inteligente? É aquele que consegue construir alguma coisa baseada no metal, que tem um tipo de tecnologia parecida com a nossa, um pouco melhor, um pouco mais atrasada, mas que consiga ter uma espaçonave e que vá colonizando outros mundos, como o ser humano tem esse desejo. Um extraterrestre dessa forma é como achar uma agulha num palheiro. É muito complicado você encontrar. Então, não é impossível, mas é raro. E a perspectiva dele é que, se esse encontro acontecer, talvez demore milênios. Porque se nós formos os primeiros, quem sabe se... isso aí é uma suposição. Se nós formos os primeiros a aparecer nessa galáxia, então nós demoramos milhões de anos para conseguir chegar nesse estágio que nós somos hoje. Então, se um alienígena está surgindo agora, ou surgiu há 100 anos atrás, ele vai levar milhões de anos até ele chegar ao nosso estágio e conseguir tentar se comunicar conosco. É um livro recomendadíssimo, vale muito a pena. É uma pessoa realmente séria. Ele mostra os dados que ele se baseia para mostrar para nós que é muito difícil. Por isso é muito difícil encontrar um ET. Aqui atrás do livro, né? Então são todos os outros livros e outros artigos que ele consultou para fazer esse livro, que tem somente para contar essa história para a gente, discutir esses dados conosco, e o livro tem apenas 310 páginas. Então, para mim, foi um trabalho sério. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, como já pedi, não deixe de dar o seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilhem. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá.